Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você e a sua família que estão sempre prestigiando o nosso programa e toda a programação da TV Mundo Maior. Estamos aí a poucos dias da data em que lembramos a desencarnação de Chico Xavier, 20 anos, dia 30 de junho, não é? Desencarnou no dia 30 de junho de 2002. E estamos dedicando esses nossos programas que antecedem a data, falando um pouco sobre a obra de Chico Xavier, a sua obra literária, a sua obra mediúnica nos livros. E hoje nós gostaríamos de dar um pequeno destaque à literatura infanto-juvenil, literatura que os espíritos escreveram através de Chico Xavier. Porquanto os espíritos, eles não se preocuparam apenas em escrever para os adultos, para os mais idosos no corpo. Eles também tiveram a preocupação de escrever para as crianças e para os jovens em geral. E Chico Xavier produziu vários livros dedicados à criança, à evangelização da criança, à formação espiritual da criança. Às vezes nós nos esquecemos da evangelização da criança na casa espírita. Os centros espíritas também, às vezes, não priorizam a evangelização da criança, a mocidade espírita. E nós gostaríamos aqui de lembrar que Chico Xavier, quando jovem, adolescente, católico, ele se tornou espírita com 17 anos de idade. Mas, antes dos 17 anos de idade, ele frequentava a igreja em Pedro Leopoldo e dava aulas de catecismo, não é? Como são denominadas na igreja, aulas de catecismo, aulas de moral cristã na igreja católica. Ele tinha um grupo de crianças e ele ensinava, falava de Jesus a essas crianças. Então vejamos que Chico também sempre teve essa preocupação. Hoje nós vamos colocar em destaque apenas 4 obras das diversas obras que os espíritos escreveram por intermédio dele, não é? Como, por exemplo, História de Maricota, Jardim da Infância. Mas em 1949, nós temos aqui o Alvorada Cristã, um livro extraordinário de Neio Lúcio. Neio Lúcio foi um dos vultos do cristianismo. Neio Lúcio foi o doutor ou professor Arthur Joviano, que era pai do senhor Joviano, que era foi patrão de Chico na Fazenda Modelo. E, através de Chico Xavier, ele que foi professor de grande mérito, um homem extraordinário, e que nos tempos do cristianismo chamava-se Neio Lúcio ou Quinéios Lúcius. Ele escreveu através de Chico Xavier este pequeno grande livro, Alvorada Cristã,
e trata-se de uma edição nova pela FEB, Federação Espírita Brasileira, um livro muito bem feito, ilustrado, não é? O Elogio da Abelha, que nós vimos aqui, e o descuido impensado, o servidor negligente, enfim, são lições, histórias para as crianças, nas aulas de evangelização. Um excelente livro para presentear as crianças, não é? Em seguida, isso foi em 1949, este livro, Alvorada Cristã, 1949. Em seguida, nós vamos dar destaque a este outro livro, também editado pela Federação Espírita Brasileira, Pai Nosso, pelo espírito Meimei. Meimei também, ela se dedicou a escrever muitas obras, algumas obras, muitas mensagens através de Chico Xavier, e neste livro ela também escreve para as crianças. É uma edição nova, uma nova diagramação, não é? O livro é ilustrado, muito interessante e muito oportuno para o culto do Evangelho no lar, não é? Esses dois livros para as famílias que realizam o culto do Evangelho no lar ou para os professoras de evangelização nas casas espíritas, temos aqui, vamos dizer, lições do Evangelho no cotidiano. Foi em 1952. Em seguida, nós vamos também dar destaque a um outro livro de Meimei, em 1960. Então, Chico Xavier já estava em Uberaba. Em 1960, o Evangelho em Casa. Evangelho em Casa. Nos sugere aqui, o livro nos sugere, é um livro realmente para o culto do Evangelho no lar. Emmanuel, aqui no prefácio, vejamos, o prefácio é de 10 de outubro de 1959. Chico veio para Uberaba em janeiro de 59. E Emmanuel, prefaciando o livro, Emmanuel prefaciava, quando não era de sua autoria, ele prefaciava todos os livros. Diz aqui: praticas cultos diversos em casa, de maneira imperceptível. O culto da limpeza, o culto do pão, o culto do carinho, o culto da segurança, o culto do bem-estar. A higiene externa, entretanto, pode não incluir a pureza dos pensamentos. Estômago farto nem sempre é conforto do espírito. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira não é fortaleza intrínseca. Bem-estar, muita vez, é provisória ilusão. Se abraçaste realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles. Porquanto, com Cristo, a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança é a harmonia moral. O carinho é entendimento fraterno. E o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Pensando nisso, oferece-te Meimei as páginas deste livro. Possa ele, pois, ajudar-te na formação do teu núcleo de evangelho entre as paredes do próprio lar. Porque se a doutrina espírita é o Cristo em luz para a humanidade, acima de tudo, é a luz do Cristo no coração. Emmanuel, 10 de outubro de 1959. Neste livro aqui, Pai
Pai Nosso também de Meimei, temos também o prefácio de Emmanuel, 12 de junho de 1952. No livro Alvorada Cristã, temos também aqui o prefácio de Emmanuel. Então vejamos que toda a obra mediúnica de Chico Xavier, mesmo aquelas pertencentes a outros autores espirituais, recebiam a chancela de Emmanuel que foi o coordenador de toda a tarefa mediúnica desenvolvida por Chico Xavier. E gostaríamos ainda de dar destaque ainda há um outro livro também, muito bem feito, editado também pela FEB, já em 1962. Cartilha do Bem. É de Meimei também, né? Cartilha do Bem. É um livro também, olha, todo ilustrado para as crianças, porque às vezes nós nos preocupamos em adquirir livros para nós, os adultos, não é? E nos esquecemos de escolher livros para as crianças, não é? Às vezes não lembramos de presentear a criança com um bom livro, um livro que coopere com a sua formação, com a sua orientação espiritual. Esse livro, Cartilha do Bem, ele é todo ilustrado, não é? E aqui na capa está escrito aqui o A, E, I, O, U. A de amar, E de educar, I de iluminar, O de orar e U de unir. Então são livros realmente muito importantes para as crianças, não é? Nós nos recordamos aqui ainda agora, neste momento, de Allan Kardec. De Allan Kardec, que foi professor, pedagogo, um grande estudioso e que lecionava também para as crianças. E antes da codificação, ele publicou vários livros sobre gramática francesa, enfim, sobre a língua francesa, vários livros para as crianças, não é? Porque ele também era professor. Nós vamos destacar hoje ainda este livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, aqui na lição de número 24. Neio Lúcio escrevendo: O aprendiz desapontado. Vejamos o cuidado dos espíritos, não é? Porque Emmanuel não cogitava só de mensagens filosóficas, André Luiz com as suas revelações, os poetas com os seus poemas, mas vieram também aqueles que se preocuparam com a criança, com a infância. E aqui nós temos a lição, o aprendiz desapontado. O menino que desejava ardentemente residir no céu, numa bonita manhã, quando se encontrava no campo, em companhia de um burro, recebeu a visita de um anjo. Reconheceu depressa o emissário de cima pelo sorriso bondoso e pela veste resplandecente. Alucinado de júbilo, o rapazelho gritou: Mensageiro de Jesus, quero o paraíso. Que fazer para chegar até lá? O anjo respondeu com gentileza: o primeiro caminho para o céu é a obediência, e o segundo é o trabalho. O pequeno, que não parecia muito diligente, ficou pensativo. O enviado de Deus então disse: Venho a este campo, a fim de auxiliar a natureza que tanto nos dá. Fixou o olhar mais docemente na criança e rogou: Queres ajudar-me a limpar o chão, carregando estas pedras para o fosso vizinho? O menino respondeu: Não posso.
Todavia, quando o emissário celeste se dirigiu ao burro, o animal prontificou-se a transportar os calhaus pacientemente, deixando a terra livre e agradável. Em seguida, o anjo passou a dar ordens de serviço em voz alta, mas o menino recusava-se a contribuir, enquanto o burro ia obedecendo. No instante de mover o arado, o rapazinho desfez-se em palavras feias, fugindo à colaboração. O muar, disciplinado contudo, ajudou quanto pôde em silêncio. No momento de preparar a sementeira, verificou-se o mesmo quadro. O pequeno repousava e o burro trabalhava. Em todas as medidas iniciais da lavoura, o pesado animal agia cuidadoso, colaborando eficientemente com o lavrador celeste. Entretanto, o jovem, cheio de saúde e leveza, permaneceu amuado a um canto, choramingando, sem saber por quê e acusando não se sabe a quem. No fim do dia, o campo estava lindo. Canteiros bem desenhados surgiam ao centro, ladeados por fios de água benfeitora. As árvores em derredor pareciam orgulhosas de protegê-los. O vento deslizava tão manso que mais se assemelhava a um sopro divino, cantando nas campânulas do matagal. A lua apareceu espalhando intensa claridade. O anjo abraçou o obediente animal, agradecendo-lhe a contribuição. Vendo o menino que o mensageiro se punha de volta, gritou ansioso: Anjo querido, quero seguir contigo, quero ir para o céu. O emissário divino respondeu, porém: o paraíso não foi feito para gente preguiçosa. Se desejas encontrá-lo, aprende primeiramente a obedecer como burro, que soube receber a bênção da disciplina e o valor da educação. E assim, esclarecendo, subiu para as estrelas, deixando o rapazinho desapontado, mas disposto a mudar de vida. Vejamos aí que lição extraordinária, né? Que história extraordinária de Néio Lúcio, e principalmente nos dias de hoje, não é? Nós que somos pais, tios e avós, e que temos crianças em casa, precisamos sim reuni-los a fim de que participem conosco, pelo menos uma vez na semana, participem conosco do culto do Evangelho no lar. Não é só televisão ou celular, não é o tablet, em absoluto. O culto do Evangelho no lar é importante, é extremamente formador. Nós tínhamos aqui em Uberaba um amigo que também era amigo de Chico Xavier, Dr. Elias Barbosa. Ele escreveu vários livros, era um estudioso da doutrina e da obra de Chico Xavier. Certa vez ele procurou Chico Xavier, dizendo a Chico que ele não conseguia fazer o culto do Evangelho em casa, porque na hora do culto os meninos ficavam muito agitados, as crianças ficavam muito agitadas, e um queria uma coisa, outro queria outro, sempre interrompendo ali o momento do culto, né? O momento do culto ali sofria muitas interrupções através das crianças, né? Dos filhos do doutor Elias Barbosa, né? Aí o doutor Elias perguntou ao Chico o que ele deveria fazer. Aí o Chico disse ao doutor Elias: ora, Elias, você faz o seguinte,
Você coloca tudo na mesa, leva tudo para a mesa. Leva a bolacha, leva a água, leva o doce, leva tudo que eles pedem durante o culto, você já deixa em cima da mesa, para não ter que interromper, para que o culto não seja interrompido. Aí o Elias disse assim, doutor Elias disse assim, Chico, mas você não acha que às vezes alguns espíritos estejam atrapalhando a realização do culto do Evangelho no lar? Aí Chico disse assim, olha, Elias, isso pode sim acontecer, mas você faça o seguinte, você vai começar a realizar o culto do Evangelho todos os dias. Em um dia da semana, você faz o culto como ele vem sendo feito. Vamos dizer, é o culto oficial, não é? 15, 20 minutos, 25 minutos. É claro, o culto também, não há necessidade que o culto com a participação de crianças seja um culto muito longo, seja um culto demorado. Aí Chico disse, nos outros dias, você faça o culto também, em qualquer horário. 10 minutos, um culto mais rápido. Um culto mais rápido, uma leitura rápida, um comentário rápido, com as crianças que estiverem em casa, que puderem estar em casa, que estão acordadas, você faça um culto mais rápido. E assim o doutor Elias começou a fazer o culto do Evangelho em casa todos os dias da semana. Num dia da semana era o culto oficial, não é? O culto do Evangelho oficial. Nos outros 6 dias da semana, não precisava ter muito horário. Podia ser ou de manhã, ou à tarde, ou mesmo à noite, mas era uma oração reunindo com as crianças, né? Então, o culto do Evangelho no lar hoje é uma prática que muitas vezes está sendo esquecida pelas famílias espíritas, com a participação dos meninos, das crianças, como dizia Chico Xavier. Chico Xavier, uma vez, ele disse assim, existem pais que perdem os seus filhos para os traficantes na adolescência e depois querem recuperá-los quando eles já estão com 18, 20 anos. E muitas vezes aí já é muito tarde. Existem pais que perdem os filhos para os traficantes na adolescência, naquela fase difícil, né? Dos 12, dos 13, 14 anos, 15 anos. Nessa faixa de idade, às vezes, as crianças que são adolescentes não querem nada, não querem participar, opõem resistência, não querem ir mais ao centro espírita, não querem participar da evangelização, não é? Muitos meninos chegam a dizer, mas eu não sou mais criança para estar lá participando das aulinhas, não é? Eu não sou mais criança para estar participando das aulinhas. Por isso que os centros espíritas, bem fundamentados e orientados, eles também criam a chamada pré-mocidade. Aulas de evangelização, pré-mocidade e mocidade espírita. Então hoje nós demos destaque aqui essa literatura infanto-juvenil que veio do mundo espiritual através de Chico Xavier, literatura que nós precisamos valorizar. Muita paz e até o nosso próximo encontro.